Depois de dados os nossos recados, então convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hoje nós continuamos com a nossa série em Lucas. Agora chegamos no capítulo 15. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, nós lemos do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos falar hoje da ovelha perdida. Eu creio que todos encontraram Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui, palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor agora venha nos iluminar o entendimento para que possamos entender a Tua palavra e que a Tua palavra venha mesmo trazer um renovo, trazer alimento, trazer mesmo transformação para as nossas vidas. Abençoa a Tua palavra, Senhor, essa noite aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no último domingo, nós falamos um pouquinho sobre banquetes. Nós terminamos o capítulo sobre banquetes. Nós vimos Jesus, todo o capítulo basicamente formava uma unidade só. E aí, lá no meio daquele papo sobre banquetes, e Jesus se lembra, se você lembra da pregação, das últimas pregações, você se lembra que Jesus, ele está num banquete, ele foi convidado por um fariseu para poder jantar com ele. E então, ele começa a observar como as pessoas tomam os seus assentos, como elas escolhem os melhores lugares. E então, ele dirige uma palavra às pessoas que estão naquele banquete, como elas escolhem os lugares. Depois, ele se volta e dirige uma outra palavra a um anfitrião da festa. E ele fala: olha, quando você tiver uma festa, um banquete, você não convide os seus amigos, os seus parentes, as pessoas ricas, porque essas lhe pagarão o favor. Mas convide quem? Os mancos, os pobres, os cegos, porque esses não podem lhe pagar, e grande será a sua recompensa no reino dos céus. Então Jesus está advertindo, ele está mostrando, deixando muito claro o cuidado que ele tem com aqueles marginalizados. E que ele está chamando, lembra que todo o contexto agora, Jesus está indo para Jerusalém para morrer, para ir para a cruz. Agora Jesus, ele está nos ensinando, toda essa caminhada para Jerusalém, está nos ensinando o que? Jesus está nos ensinando o que é ser discípulo dele. O que é ser discípulo de Jesus? Nós falamos na última semana sobre o custo, calculando o preço de ser discípulo de Jesus. Então Jesus está nos ensinando o que é ser seu discípulo. Então no capítulo 14 ele nos mostra e nos ordena o cuidado com os marginalizados, com os perdidos. Agora no capítulo 15, ele vai fazer o quê? Ele vai
demonstrar aquilo que ele ensinou no 14, na prática. Porque tudo que Jesus faz ou ensina não é teoria. Jesus não ensina teoria e filosofia bonita. Tudo que Jesus ensina é prática de vida, ou deve ser prática de vida. E aí, você vai então ver agora que no capítulo 15, que Jesus, ele se envolve com os perdidos. Porque se você começa no versículo 1 aí de novo, se você lê o versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo. Então, Jesus ele está cumprindo o que ele tinha acabado de ensinar aos seus discípulos. Ele está indo e está comendo com pecadores, ele está comendo com pessoas marginalizadas. Mas os justos, eles ficam indignados com a ação de Jesus. Eles ficam indignados com o amor de Jesus e com a associação de Jesus com pecadores. Por quê? Porque na cabeça deles tinha que haver uma separação. Eu sou santo, e o que é santo não pode se misturar com o que é impuro, porque uma vez que se mistura com o que é impuro, eu também fico impuro. Mas uma vez que Jesus é santo, a sua santidade passa para os outros, e não a impureza dos outros passa para Cristo. E nós somos chamados para nos envolver em todas as áreas da sociedade, com o marginalizado, com o pobre, com o desprezado. Então Jesus está fazendo isso que ele ordena os seus discípulos a fazer, aqueles fariseus e mestres da lei, eles ficam o quê? Indignados com o que Jesus está fazendo. Eles ficam indignados com o que Jesus está fazendo. E todo esse capítulo 15, ele forma uma unidade. Você não tem como separar o capítulo 15, como geralmente a gente separa. E se você tem a NVI nas suas mãos, você vai ver que tem alguns subtítulos aí. Você tem, em primeiro lugar, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Mas esses subtítulos, eles não são da Bíblia, não estão no original, não foi o Lucas, o escritor Lucas, que escreveu isso daí. Então, isso foi adicionado, foram feitas quebras para que pudesse ficar mais fácil o nosso entendimento do texto bíblico. Contudo, esse texto, ele forma uma única unidade. Todo o capítulo 15, se você quer entender as parábolas do capítulo 15, você tem que entender que elas formam uma unidade. Por exemplo, nos primeiros versículos aqui no capítulo 15, então nós temos 3 parábolas de Jesus nesse capítulo 15. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da moeda perdida, nós temos a parábola do filho perdido. Mas existe uma intensidade, primeiro ovelha, depois ele vai falar de dinheiro, depois ele vai falar do quê? De um familiar, de um filho. Mas no final, e tudo o que a gente vai precisar entender, é que Jesus está endereçando essa parábola para responder uma pergunta, ou uma queixa dos fariseus. Porque no versículo 2, e isso aqui é chave para a gente poder entender essas 3 parábolas. Entender a audiência, ou para quem Jesus está endereçando essas parábolas. Porque no versículo 2 diz assim, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aí o versículo 3 diz assim, então Jesus lhes contou essa parábola. Então, Jesus está comendo com pecadores. Jesus está comendo com marginalizados. Lembrem-se, nunca se esqueçam disso. Na cabeça, na cosmovisão, na visão de mundo desse povo, se você é pobre, se você está sofrendo algum tipo de doença, se você nasceu com uma deformidade, se você é cego, manco e etc, etc, você está assim porque você está em pecado e Deus está te amaldiçoando por isso. Esse é o pensamento da época. É assim que eles viam as pessoas, os marginalizados. O pobre, o cego, o manco. Então eles se afastavam dessas pessoas. Então Jesus recebe essas pessoas, porque eu vim para buscar os perdidos. Jesus já tinha falado isso. Eu vim
para buscar os perdidos. Ele está cumprindo com o ministério deles, com o ministério dele. Isso vai causar oposição. Isso vai causar queixa deles. Esse homem que se diz aí o Messias, um enviado de Deus, um homem de Deus, um profeta de Deus, se reúne com pecadores. Como que ele pode ser um profeta de Deus? Como que ele pode ser um profeta de Deus? Então, as 3 parábolas, elas vêm na esteira da queixa dos fariseus. Você não pode perder isso de vista nessa semana e nem na próxima semana. Porque Jesus está falando a essas pessoas. E se você quer entender o que Jesus está falando e como interpretar isso aqui, você precisa entender essa audiência de Jesus, quem está ouvindo, para quem Jesus está falando. Então, de um lado nós temos os pecadores, e do outro lado nós temos os santos, os justos, os bons. Então Jesus está contando uma parábola para esses 2 grupos, os pecadores, aqueles que são indignos, aqueles que entendem e sabem que eles não merecem nada de Deus. E do outro lado, aquelas pessoas que são os santos, os religiosos, os justos, os bons da sociedade de Jesus. E é assim que essa parábola vai ser contada, para ser endereçada a esses 2 grupos. Então, as 3 parábolas, elas lidam com a mesma coisa. Na verdade, as 2 primeiras são quase a mesma parábola. Quase não mudam as 2 primeiras parábolas. Quando ela fala da ovelha perdida e da moeda perdida, é quase semelhante. A que muda é a terceira. Então, essas 3 parábolas, elas vão lidar com perdidos e encontrados. É o mesmo assunto. E é por isso que Jesus vai lidar com isso. Aí no versículo 4, se você voltar comigo, Jesus então começa a contar a parábola, ele diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então ele faz uma pergunta aqui, e se você conhece o livro de Lucas, se você já assistiu alguma outra pregação recente, como eu tenho abordado o livro de Lucas, Jesus ele já usou esse método. Por exemplo, quando ele cura no sábado, ele fala assim: qual de vocês, se o filho de vocês, se o jumento de vocês cair num buraco, se o filho de vocês precisar de alguma coisa no sábado, qual de vocês não vai cuidar do seu jumento? Qual de vocês não vai cuidar do seu filho? Qual de vocês? Porque lembre que eles estão acusando Jesus porque ele cura no sábado. Ele cura no sábado. Então ele não pode ser de Deus se ele está desobedecendo a lei de Deus. Aí Jesus faz uso de novo desse artifício, dessa retórica. Qual de vocês não faria isso? E ele conta uma história. E ele conta a história da ovelha perdida. Da parábola da ovelha perdida. Então nós temos 100 ovelhas e uma se perde. Geralmente em Israel, quando o pastor saía para pastorear suas ovelhas, quando ele está retornando para sua casa, ou para guardar as ovelhas, voltar as ovelhas para o abrigo delas, ele fazia a contagem das ovelhas. Então, provavelmente, nesse tempo, na hora que ele está voltando, ele percebe que uma ovelha está faltando. E então ele para o que ele está fazendo, e esses homens, geralmente, eles andavam com outros pastores por perto. E ainda mais num grupo tão grande assim, porque o normal não era se ter uma quantidade grande de ovelhas, como aqui nós temos nesse texto, por exemplo, 100 ovelhas. Então, essa pessoa que tinha essas 100 ovelhas, era uma pessoa de uma condição financeira boa. Não era um rico, mas era uma pessoa com uma vida confortável. Se você lembrar da história de Davi, por exemplo, quando ele vai levar a comida para os irmãos dele, a primeira coisa que os irmãos dele perguntam para ele: com quem que você deixou aquelas ovelhas do seu pai? Aquelas poucas ovelhas do seu pai. Porque, então eles entendiam que ele saiu de lá, alguém tem que ficar tomando conta. Então, muitas pessoas às vezes perguntam aqui, mas, Jesus deixou com quem as ovelhas? Com quem que essa pessoa, com quem que esse cuidador, esse pastor de ovelhas deixou essas ovelhas? Ele provavelmente deixou com alguém que cuidava das ovelhas junto com ele. Então ele não sai, ele não é inconsequente, sai deixando
aí as ovelhas à mercê, em perigo, como algumas pessoas pensam, ou já ouvi algumas coisas sobre isso, que ele deixou ali as 99 e elas passaram. Não, ele deixou as 99. E ele não precisa explicar isso aqui na parábola, porque eles vivem nesse contexto. Mas para nós, que ouvimos várias diferentes coisas, é preciso. Então a pergunta que ele deixa ali para eles é: quem de vocês não faria isso? Deixaria as 99 e iria atrás da que se perdeu? Então, provavelmente, a resposta a essa primeira pergunta seria, acho que todo mundo aqui faria. Apesar que os fariseus achavam que pastores de ovelhas era um trabalho para pobre. Eles não gostavam de associar-se com pastores de ovelhas. Aliás, fora as mulheres, dentro de um tribunal, as mulheres, o testemunho de mulheres não era válido no tempo de Jesus. Então, a mulher era chamada para testemunhar alguma coisa de um tribunal, o testemunho dela não era válido. As mulheres não eram nem contadas. Fora as mulheres, os pastores também não eram contados. O testemunho deles não valia nada. O testemunho deles não valia nada. Porque eles eram tidos como homens que roubavam, que trapaceavam, homens ladrões, basicamente. Então, quando Jesus ele usa isso aqui para os fariseus, quando ele associa para eles, olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, chamando eles de pastor, eles não veem isso aqui com muito bons olhos. É a mesma coisa que você chegar vou dar um exemplo bem, talvez bárbaro. Você chega num congresso de pastores, e você fala assim: qual de vocês, tendo um bar, perdendo uma garrafa de uísque, não deixaria as outras 99 garrafas para buscar essa que se perdeu? Eu falo assim, em inglês, aquela expressão dos americanos, excuse me? Né? Como assim? Você não sabe com quem está falando? Nós somos pastores. Como assim ter bar? Que história é essa de uísque no nosso meio? Mas Jesus está querendo ofender os ouvidos deles mesmo. É intencional isso aqui, é por isso que ele usa isso aqui que ele usa. E ele tem um outro motivo também, que a gente vai chegar lá mais tarde. Mas, então, qual de vocês não deixaria? Aí, na lógica, a gente já pensa, bom, 99, uma, talvez 99 para uma não seria um prejuízo tão grande, mas ainda assim é um prejuízo. Não, eu vou lá atrás. Então, eu vou lá atrás. Até aí, tudo bem, a gente está legal, Jesus iria atrás. Mas Jesus ele é extravagante aqui no que ele fala. Porque ele não vai atrás, apenas encontra. Jesus começa a dar detalhes, isso aqui é importante. Porque qual de vocês não gastaria, então, o tempo, o esforço, para buscá-la e trazê-la de volta? Porque você não sabe para onde que ela foi. Você não sabe o tempo que você vai demorar para achar. Você não sabe nem se você vai achar. Então, você não sabe o tempo ou o esforço necessário para trazer essa ovelha de volta. Ou, em outras palavras, você não sabe se vale a pena. E aí, depois que ele acha essa ovelha, ele tem o trabalho de colocar essa ovelha nas costas e trazer ela de volta para casa. Por que ele tem que trazer ela para casa? Porque ela não vai seguir ele. Ela não vai seguir ele. Essas ovelhas, quando elas saem do meio dos seus bandos, elas ficam desorientadas. Ela sai, então, se ele não pegar e não colocar, e não é um cachorro, que você achou ele te vê, fica feliz e volta com você para casa. É uma ovelha. Talvez ela corresse para o outro lado. Então, ele tem que pegar ela, colocar no ombro e carregar esse animal para casa. Então, tem um esforço físico de levar esse animal para casa. E quando ele chega em casa, ele não apenas coloca esse animal junto com o rebanho e deixa todo mundo lá quietinho, tá bonito. O que ele faz? Ele chama uma grande celebração, uma grande festa para comemorar a chegada da ovelha perdida. Qual que é o ponto aqui? O ponto é quase que a mesma coisa da mulher com a sua moedinha. Ela perdeu uma moeda. Uma dracma era equivalente a um dia de salário. Então você perdeu um denário, um dia de salário. Aí essa mulher, ela vai acender a lamparina que usava óleo, que não era barato. Ela vai gastar talvez o dia todo varrendo a sua casa, organizando a sua casa, arrumando. Já dizia minha mãe
Quer achar o que está perdido? Arruma seu quarto. Você vai achar rapidinho. Isso é dito e feito, acontece mesmo. Não sei se você já experimentou isso, mas dá certo. Aí ela gasta o dia naquilo, tentando, trabalhando. Se ela fosse trabalhar fora, ela conseguia a sua dracma de volta e dava tudo certo. Mas quando ela acha, ela não acha, coloca de volta onde ela tinha que colocar e está tudo certo. Ela gastou o óleo, gastou o seu tempo, gastou o seu trabalho, aí ela não apenas guarda, ela faz o quê? Ela chama todas as suas amigas para gastar aquela dracma que ela encontrou, porque o que ela vai agora ter que oferecer para as amigas, celebrar, e você sabe que receber gente na sua casa vai sempre custar alguma coisa para você. Então, qual que é o ponto disso aqui? Porque não faz sentido fazer tudo. Mas Jesus, não faz sentido dar uma festa porque eu achei uma ovelha. Aliás, eu já estou quase no prejuízo do dia de trabalho que eu tive que ir atrás dessa ovelha. Então, qual que é o ponto aqui? Do que Jesus está falando? Lembre-se de uma coisa. Se você quer interpretar as parábolas de Jesus, ele é a ótica para você interpretar todas as suas parábolas, porque todas as parábolas de Jesus falam dele. Todas elas. Se você quer entender as parábolas de Jesus, sem errar, você coloque as lentes do Evangelho, as lentes de Cristo, e você vai achar Jesus em todas as parábolas. E qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é esse: o nosso valor é infinitamente menor ao preço pago pelo nosso pastor. Em outras palavras, aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, o preço do que ele pagou para nos ter, é infinitamente maior do que o nosso valor. Por quê? Porque Jesus ele entrega tudo para a nossa salvação. Jesus entrega tudo para a nossa salvação. Ele se entrega. Ele entrega todo o seu sangue, ele entrega a sua vida. O que é maior do que a sua própria vida? Jesus deixa a glória e ele vem. Jesus, ele vem, e não apenas vem para morar no palácio, ele vem para ser um humilde carpinteiro. Então Jesus, ele não apenas vem e entrega tudo, ele sai da onde está, assim como aquele pastor sai para buscar a ovelha perdida, Jesus ele sai para nos buscar, você e a mim, para vir atrás de nós, e nós não daremos lucro nenhum para ele, porque qual de nós aqui pode dar alguma coisa para Jesus, que ele já não tenha? E não apenas isso, Jesus agora então ele tem que não apenas vir e nos buscar, mas Jesus, ele tem que nos carregar nos seus ombros. O peso dos nossos pecados pesaram sobre ele naquela cruz. Então ele não tem apenas que ir atrás de nós e nos trazer. Ele tem que nos carregar nos ombros. E o nosso peso ele tem que carregar pelo caminho, até nos trazer para casa. E ele tem que nos trazer para casa, porque caso contrário, lembra, é por isso, não é sem motivo que a Bíblia nos chama de ovelha. E a gente acha a ovelha legalzinha, bonitinha, aí a gente aprende na escola dominical, a gente pega, a tia da escola dominical te dá uma ovelhinha, te dá o algodãozinho, te dá um pouquinho de cola, você passa a colinha na ovelhinha, pega o algodãozinho, coloca lá, e fica bonitinha a ovelhinha. E aí a gente... aqui a gente somos ovelhinhas de Cristo. E é maravilhoso isso. E a gente acha um animal espetacular. Sabe por que a Bíblia nos chama de ovelha? E eu vou rapidamente tratar isso com você. Sabe por quê? Porque a ovelha é um animal estúpido. A ovelha não enxerga muito bem. A ovelha, ela precisa ser guiada constantemente, porque senão ela se perde. É por isso que a Bíblia te chama de ovelha. Porque se Jesus não vir, não te pegar no colo, não te trazer, você não segue ele. Você não consegue enxergar, você não consegue ouvir direito. Aí a potência deles para lutar e se defender, qual é? Zero.
O que uma ovelha pode fazer para se defender? Vai dar uma cabeçada? É isso que eles fazem, uma cabeçada, um no outro lá, quando eles estão brigando. Eles vão na cabeçada? Porque é isso que a gente faz. Quando a gente quer se defender, a gente dá cabeçada nos outros ainda. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você é chamada de ovelhinha de Jesus. Isso não é glamouroso para você. Isso é para te lembrar quem que você é e quem Ele é. É por isso que Ele é o nosso pastor, porque nós não vivemos como ovelhas sem pastor. Nós precisamos dele constantemente para nos fazer isso. Então, é Ele que tem que ir atrás da ovelha, porque ela é incapaz de voltar. Ela é inconsequente. A ovelha, meus irmãos, a ovelha, ela é inconsequente. Ela vai procurar qualquer lugar que tem alguma coisa verde para comer. Lembra que ela não enxerga bem. Lembra que ela não pensa nas consequências. Ela achou um negócio verde, ela vai atrás sem pensar. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Tem um negócio verde que a gente vai atrás sem pensar também. E a gente não está nem aí para as consequências. Aí a gente arruma um full-time, um part-time e um more-time. Por quê? Porque a gente precisa do negócio verde. Onde tem negócio verde, mesmo que isso me custe a minha vida, eu vou atrás. Porque a gente não pensa direito. Lembra que é um animal estúpido, que não pensa direito. Então ele tem que carregar nos ombros, porque senão ela não volta. Ele tem que levá-la até o seu destino. Se Jesus te larga, meu irmão, minha irmã, por um pequeno período de tempo sozinho, não, você consegue andar agora. Sabe o que você faz? Extraveia de novo. Porque nós somos assim. É por isso que é Ele que nos pega, é Ele que nos coloca nos ombros, e é Ele que nos leva para casa de volta. Porque se você for ser deixado às suas próprias pernas, você nunca iria. Você nunca iria. É Ele que tem que carregar o peso da ovelha nos ombros. Ah, Jesus, está pesado, a carga está pesada, a luta está difícil, o deserto está grande. Aí Jesus olha para a sua cara assim, e fala assim, é? Você quer falar de deserto comigo? Você quer falar de peso comigo? Eu carreguei todo o seu peso. E aliás, você está de pé, eu estou de pé, porque Ele nos carrega nos ombros e não nos deixa cair. É Ele quem dá uma grande festa para celebrar a nossa volta. Ele tem tudo isso, Ele sai da sua glória, Ele vem atrás de nós, Ele pega, Ele nos carrega, nos coloca nos ombros, nos leva para casa, e no final, depois de tudo isso, depois de todo o prejuízo que é nos buscar, porque nós não damos lucro nenhum, é só prejuízo, depois de tudo isso, ainda tem um banquete te esperando no céu, ainda tem o dia que nós sentaremos à mesa com Ele e estaremos com Ele para sempre. É isso que espera. E aí no versículo 7 a 10, na verdade no 7 e no versículo 10, o versículo 7 diz assim, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E isso aqui dá às vezes um nó na cabeça das pessoas. Está vendo? 99 justos que não precisam de arrependimento. A pergunta que a gente tem que fazer é, e Jesus ele faz isso aqui intencionalmente, quem é justo? Quem é justo? Porque, lembra mais uma vez do contexto, lembra mais uma vez da sua audiência. Eu tenho dois grupos me ouvindo. Eu tenho aqueles pecadores, que são as ovelhas perdidas. Eu tenho as 99 ovelhas que ficaram ali, que se acham justas. E Jesus aqui está provocando eles. Porque não existe nenhum justo, na linguagem do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Mas como a gente está lendo o Evangelho de Lucas, você lembra que eles se acham justos e que não precisam de perdão. Lembra que quando ele está no banquete, dois textos, lembra quando ele está no banquete, na casa de um fariseu,
e ele quer humilhar Jesus. Nós já falamos sobre esse texto no capítulo 7. E aí a mulher, a pecadora, começa a chorar e lava os pés de Jesus e enxuga com o seu cabelo. Lembra disso? E aí eles pensam, se ele soubesse quem essa mulher é, se ele soubesse que é uma pecadora, mas ele não é profeta, porque se ele soubesse. E ali eles pensam que eles são melhores do que ela. No outro texto que a gente vai ver lá na frente, no capítulo 18, você tem a famosa oração do fariseu e a oração do publicano, do pecador, do cobrador de impostos. Um fica de pé, se eleva na presença de Deus e diz, obrigado, Senhor, porque eu não sou um pecador, porque eu não sou como esse homem. O outro, sem coragem de levantar a cabeça para o céu, ele bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus termina aquela passagem e diz, eu digo que este segundo foi para casa justificado. Os fariseus, então, eles pensam que são justos. Por quê? Porque eles obedecem à lei, porque eles andam certinho, porque eu dou meu dízimo, porque isso, porque aquilo, porque o mérito de tudo está em mim. No final, Deus tem que me salvar, porque eu ando certinho na lei. Eu sou salvo por força dos meus braços, salvação por obras. É assim que eles são salvos. E eles se acham merecedores diante de Deus, porque eles são justos. Justos. Mas Jesus já havia deixado claro, então, que se eles não se arrependerem, eles merecem também torres caindo sobre a cabeça deles. Lembram do capítulo 13? Quando nós temos a torre de Siloé que cai sobre aquelas pessoas em Jerusalém, e Jesus fala para eles, vocês acham que todos os outros habitantes de Jerusalém são melhores, são menos pecadores do que aqueles que tiveram uma torre caindo sobre a cabeça deles? Eu digo que não, que se vocês não se arrependerem, vocês também padecerão. O que Jesus está falando? Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Então Jesus, a gente entender as falas de Jesus, a gente tem que entender que isso vem numa sequência de falas de Jesus, que ele já tinha ensinado, não existe ninguém justo, ninguém bom. Jesus está provocando eles se pensam, eles se acham bons. Eles acham que eles não precisam que o pastor venha atrás deles, que o pastor os carregue no colo. Eles acham que eles seguem porque eles seguem. A força está neles. Então, existe aí um contraste entre salvação e arrependimento. As ovelhas e as moedas não se arrependem por estar perdidos. Isso aqui, você tem que entender isso aqui. Ovelha não se arrepende por estar perdido. Ela está perdida. Ela está perdida. Ela não está arrependida porque ela está perdida. Ela vai sofrer as consequências porque está perdida. Mas as ovelhas não se arrependem de estar perdidas. Elas não vão, nossa, eu acho que eu andei fora do caminho. Elas estão indo atrás do verde, e do verde, e do verde, daquilo que é mato, daquilo que dá para comer. Aí ela não vê um precipício, cai e morre. É assim que é a vida dela. Ela não percebe que ela está se perdendo. Então, para a audiência de Jesus, o mérito está nas pessoas que se arrependem e obedecem a Deus. Mas o foco de Jesus nas parábolas é o esforço, o amor, a alegria do pastor em buscar e trazer o perdido. O foco não é na ovelha que se arrepende e volta. O foco é no pastor. É o pastor que vai, é o pastor que busca, é o pastor que traz, é o pastor que se alegra. Salvação é obra exclusiva de Deus. É Ele quem nos carrega no colo. E para os fariseus, o pior perdido é aquele que não reconhece que está perdido. O pior perdido, a pior pessoa para você lidar, é a pessoa que não reconhece que ela precisa de ajuda. A pessoa está no buraco, mas ela não reconhece que precisa de ajuda. Ela está perdida, mas ela não reconhece que ela está perdida. Essa é a situação dos 99 justos. Dos 99 que ficaram. Então não tem ninguém justo. É por isso que tem
alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque esse pecador entendeu que ele precisa da graça. Ele entendeu que é Jesus quem carrega. Ele entendeu que não está nele. Enquanto os 99 pensam que eles são bons, eu não preciso desse seu Jesus. Eu não preciso que ninguém morra por mim. Eu tenho dinheiro, eu tenho um cargo, eu tenho uma profissão, eu tenho uma estabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quantas pessoas você conhece que você já tentou talvez falar de Jesus para elas? E ela responde dessa maneira: eu não preciso de Jesus. A minha vida está ok. E por que, via de regra, quem aceita o evangelho são aqueles pobres, cegos, mancos, os marginalizados? Porque eles não têm aonde se apegar. Porque foi tudo retirado deles. A sua única esperança agora é Cristo. É Cristo. Então os religiosos judeus não haviam entendido que Jesus veio para buscar o perdido. Eles não entenderam isso. Mas muito pior do que isso, eles não conseguiam enxergar que eles mesmos estavam perdidos. Jesus exclama: eu vim para buscar os perdidos. Aí eles olham: legal. Então essa palavra não é para mim, porque eu não estou perdido. Eles não entendiam que eles estavam perdidos. O pior cego é aquele que enxerga. O pior cego é aquele que enxerga. Então Jesus está nos chamando a amar o perdido como Ele ama. Além então de buscar, de dar o exemplo, de ir, de se envolver, Jesus também está nos chamando a ir e amar o perdido como Ele ama. Porque lembre-se que Jesus está nos ensinando o que é ser seu discípulo nessas histórias, nessas parábolas, nessa sessão de Lucas. O que é ser discípulo de Jesus? É amar o perdido como Jesus ama. É amar o perdido como Jesus ama. Porque uma outra face dessas histórias e dessas parábolas é o seguinte: Jesus está contando e falando de coisas materiais. E o que seres humanos são capazes de fazer para ir atrás de bens materiais. Quando você perde alguma coisa de valor, você não descansa até você encontrar. Quer uma prova disso? Qual foi a última vez que você perdeu o seu celular? A pessoa nem dorme. Hoje em dia está pior perder o celular do que perder a carteira. Aí então a gente perde alguma coisa, a gente fica fissurado, isso aqui vai uma angústia, porque eu perdi a minha carteira, porque eu perdi o meu celular, porque eu perdi uma joia, porque eu perdi alguma coisa de valor. E a gente vai atrás até a gente encontrar, não importa o preço. O que Jesus está nos ensinando aqui com isso também é que nós somos capazes de ir atrás, correr atrás, nos esforçar para recuperarmos coisas de valor material. Mas nós não vamos atrás e não colocamos o mesmo esforço naquilo que vale eternidade. Porque essas coisas que nós corremos atrás aqui, elas vão ficar. Mas as vidas das pessoas, a vida das pessoas que você abençoa, isso vai ficar para a eternidade. É isso que vai ficar. Essas outras coisas, tudo aquilo que você conquistou para você, comprou para você, o impériozinho que você construiu, isso vai queimar. Mas todas as vidas que você levou para Cristo, todas as vidas que você abençoou, todas as vidas que você se deixou ser usado por Deus como uma ferramenta de Deus para abençoar, isso fica para a eternidade. Porque um dia, lá na eternidade, você vai vir alguém para abraçar você e vai te abraçar: Cleide, muito obrigado porque você compartilhou de Cristo comigo. E essa pessoa vai estar, porque Deus te usou como uma ferramenta nas mãos dele. Nós fomos chamados para amar os perdidos como Jesus ama. Isso é ser discípulo de Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos mais preocupados em nos isolar nos nossos próprios guetos evangélicos. Estamos mais parecidos com os fariseus. Não posso me misturar com essa gentalha. Conta para sua mãe, Kiko. Gentalha. Então a gente não se envolve com as pessoas. Por quê? Não posso, ele é um pecador. É exatamente por isso que você tem que se envolver com ele.
Eu não estou falando para você ir onde ele vai, não estou falando para você fazer o que ele faz, mas é para você ser influência na vida dele. Porque parece que quando a gente está no meio dos descrentes, a gente tem medo de falar de Jesus. A gente tem medo de demonstrar Jesus. E aí a gente fica aquele cristão 007. Né? Tem bastante, os jovens geralmente são assim. Mas eu quero namorar com aquela menina, mas aquela menina é crente. Não, mas eu vou converter ela. Ah, é Espírito Santo. Ou aqueles só andam com um amigo perigoso. Só com um amigo que não presta. Não, mas meus amigos... Não, eu vou lá na baladinha com eles, Rodrigo, mas eu vou lá para evangelizar. Eles não sabem que eu sou crente. Ah, é? É o agente secreto de Deus. Sabe o que vai acontecer com ele, né? Então a gente está mais preocupado em agradar os outros do que agradar a Deus. Em ser influenciado do que influenciar. Em se amar, em vez de amar o perdido. Então todos nós, quando conquistamos algo, chamamos os outros para celebrar. Já percebeu isso? Você tem uma formatura, você formou, ganhou um diploma. O que acontece quando você tem uma formatura? Você chama quem? O máximo de pessoas que você conhece e quer que esteja com você para compartilhar a sua conquista. Você conquistou algo maravilhoso. Você formou em algum, né, ganhou mais um degree na sua vida. Aí você quer que todo mundo veja. Aí você tem a maior de todas as conquistas na sua vida, que não foi conquista sua, que foi conquistado por ele naquela cruz. E você não fala para ninguém, e você não separa e não dá isso para ninguém. É engraçado que a gente quer mostrar as nossas conquistas, mas existe uma conquista muito maior para ser celebrada, que nós poucas vezes celebramos, que é a conquista de Jesus Cristo por nós, pecadores. E aí, para finalizar, por que Jesus está falando de ovelhas? Por que Jesus fala essa parábola? E como essa parábola era ouvida por essas pessoas? Essa parábola provavelmente era ouvida, e na hora, os seus ouvintes judeus lembrariam de uma passagem em Ezequiel capítulo 34. Porque lá em Ezequiel capítulo 34, Deus ele começa a acusar os líderes da nação. Ele chama eles de pastores, os pastores da nação. Por quê? Porque eles não pastoreiam a minha nação, porque eles não cuidam das minhas ovelhas. Ao contrário, eles se vestem com a sua lã, eles devoram a sua carne. E porque vocês não cuidam das minhas ovelhas, Deus diz isso. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Mas aqui Deus está falando, eu mesmo irei e buscarei as minhas ovelhas. Vocês não se importam com as minhas ovelhas, vocês não amam minhas ovelhas, mas eu mesmo irei. O que Jesus está falando aqui Ele é Deus encarnado. Ele é o Deus que se tornou homem para vir atrás das suas ovelhas. Ele é o Deus que ama as suas ovelhas, como ele disse em João 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o Deus que desde a eternidade te amou e me amou, e veio para você, ovelha, e veio para você. Convido os irmãos à oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Jesus, agradecemos, porque um dia o Senhor veio. O Senhor nos achou perdido nessas estradas da vida, buscando qualquer coisa verde que pudesse nos alimentar.
nos colocou nos ombros, nos carregou o nosso peso nas costas, para nos trazer de volta para casa. Obrigado, Jesus, porque todo o peso e todo o preço foi pago naquela cruz há 2000 anos atrás. Obrigado porque o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos reconciliou com o Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos transformou de inimigos em filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Filho. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Amém.